Fala, galerinha do meu sexto ano, sejam todos muito bem-vindos. E nessa aulinha de hoje, vamos aprender sobre divisores e múltiplos de um número natural. Vale ressaltar que nas aulinhas anteriores aprendemos sobre critérios de divisibilidade, ou seja, qual seria, no caso, os números, que são divisíveis, no caso, por 2, certo? Por 3, por 4, por 5, por 6, e aí a gente pulava o 7, ia para o 8, 9, 10, 100 e 1000, e daí por diante. Aprendemos sobre esses critérios de divisibilidade, ou seja, quando que um número vai ser divisível, no caso, por outro. Nessa aulinha de hoje, vamos aprender sobre divisores e múltiplos. Para começar falando desse conteúdo, eu lanço a seguinte pergunta. Me digam quais são dois números que multiplicados, certo, resulta em 10. Para o vídeo e responda. Isso mesmo, Veja bem, se a gente multiplicar aqui, no caso, 1 vezes 10, vai resultar em quanto? Em 10, certo? Então, temos aqui dois números. Veja bem também, se nós multiplicarmos 2 vezes 5, também vai resultar em 10. Agora, olha só, essa nomenclatura que é bastante importante da gente saber. Esses dois números que estão sendo multiplicados, vamos chamar ele de fatores, certo? Fatores. Quais são os fatores? 1 e 10 são fatores, no caso aí, de 10, porque a multiplicação entre eles resulta em 10. Eu posso dizer também que 2 vezes 5 também são fatores de 10. Olha só, fatores de 10. Por que eles são fatores de 10? Porque o produto entre eles resulta em quem? Em 10. Lembrando o que significa a palavra produto, lembrando, certo? Produto, o que significa produto? É a mesma coisa de multiplicação, beleza? Então, produto para nós era a mesma coisa que, no caso, multiplicação. Então, aqui eu tenho dois fatores, certo? E o produto entre eles resulta, no caso, no número 10. Mas veja bem, por que eu comecei a falar de fatores? Porque quando eu falo de fatores, ele me dá um gancho para falar de divisores. Veja bem. Então, todo número, no caso, que são fatores do número 10, ou seja, que multiplicados resultam em 10, eu também posso dizer que ele é, no caso, um divisor. Como assim, professor? O que é divisor? Olha só, divisor é um número que consegue, no caso, dividir o número 10. Exatamente. Por exemplo, então eu posso dizer que o divisor, no caso, olha, a nomenclatura vai ser assim, que o divisor do número 10, olha só, os divisores do número 10, podemos dizer que é o 1. Vamos verificar aqui, 10 dividido por 1 dá quanto? 10 vezes 1, 10, que resulta em 0. Então, o 1, eu posso dizer que ele é um divisor, certo? Então, o número 1, no caso, ele é um divisor. Então, eu vou escrever assim, o meu número 1 é o divisor, certo? Eu posso também dizer que um 10 também é um divisor. Por que eu posso dizer que um 10 é um divisor? Deixa eu usar minha super, mega, ultra borracha aqui, Olha só, por que eu posso dizer que o 10 também é um divisor? Porque ele é um fator, ou seja, ele é um fator de quem? Do 10. Certo? Então, se eu pegar aqui, 10 dividido por 10, vai dar 1. 1 vezes 10 vai resultar em 10, olha, 0. Então, o 10 também é um divisor, certo? Eu posso dizer que o 2 também é um divisor, veja bem, olha só, 10 dividido por 2 vai dar 5, que vai dar 10 aqui, olha só. Ele é um divisor por quê? Porque ele divide o número 10. Também posso dizer, seguindo a ordem aqui, que o 5 também é um divisor, certo? Por quê? Porque 10 dividido por 5, certo? Vai dar 2 aqui, 10 aqui, pá, 0. Então, eu também posso dizer, no caso, que o 5, ele é
um divisor. Então, vamos lá, recapitulando tudo o que eu falei. Inicialmente, eu falei quais números que multiplicados resulta em 10. Aí eu peguei e falei, olha só, 1 vezes 10 dá 10, 2 vezes 5 também dá 10. E enfatizei que é dentro do conjunto dos números naturais, certo? Então, olha só. Então, 1 vezes 10 é 10, 2 vezes 5 também dá 10. Tem outros dentro do conjunto dos números naturais? Não. E eu peguei e falei, olha só, os fatores, ele me dá um gancho, ou seja, ele me dá uma luz para eu poder falar de divisores, ou seja, todos os números, certo, que são produtos entre si e resultam no número 10, eu posso dizer que eles são divisores. E o que significa a palavra divisor? Significa que ele consegue dividir, no caso, o número 10. E aí eu fui fazendo, ó, 10 dividido por 1, certo? Dá o próprio 10. No caso, 10 dividido por 10 vai dar, no caso, 1. 10 dividido por 2 dá 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, o que é divisor? Divisor, no caso, é o número que divide, ou seja, quem? O número 10. E agora, se eu perguntasse para vocês quais são os fatores, no caso, do número 30? Veja bem aqui, ó, vou colocar o 1 e fazer a seguinte pergunta. Olha só, quais são os fatores de 30? Ou seja, o que eu estou perguntando? Me diga dois números, ou seja, o produto de dois números, certo? O produto já é de dois números, o produto, certo? Que resulta no 30. E aí eu já vou logo direto, ó. Eu sei que 1 vezes, no caso, 30, vai dar quem? Vai dar 30. Isso daí, então, aqui, ó, eu tenho dois fatores. No caso, se eu fazer aqui também, ó, 3 vezes 10 vai resultar em quanto? Em 30. Olha só, outros fatores. Se eu fazer também aqui, ó, 2 vezes 15 vai resultar em quanto? Em 30. E se eu fazer aqui também, olha só, 5 vezes 6 também vai resultar em 30. Então, aqui eu tenho outro fator, aqui também eu tenho outro fator. E o que eu falei em relação a esses fatores? Que os fatores, ele dá o gancho para eu falar de quem? De divisor. Então, os fatores, automaticamente, eles são o quê? Números que dividem o 30. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 30 dividido por 1, no caso, vai dar 30. 30 dividido por 30 vai dar 1. Você está vendo que o 1 e o 30, certo? O 1 e o 30, ele divide o 30, então se ele divide, ele é o quê? Um divisor. Agora, se eu pegar aqui, ó, 3 dividido por 30, certo? 3 dividido por 30 vai dar 10. O 3, ele não divide o 30, não dá resto zero, então, perfeito, ele é um divisor. 30 dividido por 10 dá quanto? Dá 3. Então, 10 divide o 30. Então, também ele é um divisor. Agora, veja bem, 30 dividido por 2, o 2 divide o 30, divide, dá quanto? Dá 15. Então, ele é um divisor. 30 dividido por 15 dá quanto? Dá 2. Então, o meu 15 também é um divisor. 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, o meu 5 também ele é um divisor. 30 dividido por 6 vai dar 5. Então, também ele é um divisor. Então, eu posso dizer que os meus fatores são os meus divisores naturais do número 30. Então, eu posso falar que os divisores do número 30, e eu vou colocar agora aqui em ordem, certo? É o número 1, certo? Olha só, o número 1. Depois vem o 2, certo? O 2, depois vem aqui, ó, o 3, certo? Depois vem aqui, ó, o 5, pela ordem. Depois o 6, certo? Depois aqui, ó, o 10. No caso agora aqui, ó, o 15, certo? E por último, o próprio 30, porque o próprio 30, né? 30 dividido por 30 vai dar, no caso, igual a 1. Então, eu posso dizer
que essa sequência aqui, ó, de números, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30, eles são os divisores naturais, no caso do meu número 30. Entenderam direitinho o que são fatores e divisores? Então, vale ressaltar também que os divisores, eles vão ser, por exemplo, se eu perguntar aqui, ó, divisor do 30, ele vai ser, no caso, ele quer dizer, ele nunca vai ser um número maior do que 30, certo? Ele nunca vai ser um número maior do que 30. Por exemplo, faz sentido se eu pegar aqui, ó, 30 dividido por 40 para saber o divisor, lembrando que é dentro do conjunto dos números naturais, certo? Faz sentido? Não faz, né, dentro do conjunto dos números naturais, então no caso aqui, divisores, sempre vai ser um número, no caso, igual ou menor do que 30, beleza? Lembrando também que não existe divisão por zero. Vamos fazer mais uma para fixar? Por exemplo, se eu perguntar agora aqui, ó, quais são os divisores? Olha só, agora eu vou mudar a pergunta. Ó, pergunta 2. Quais são os divisores os divisores de 24, por exemplo, ó, de 24. Quais são os divisores de 24? Então, você vai pensar em todos os... Então, você vai pensar, né, no caso aí, em dois números que são multiplicados entre si, que resulta, no caso, no 24. Por exemplo, o 1, né? 1 vezes 24 vai dar quanto? 24. Então, eu sei que o 1 e o 24, eles são o quê? Divisores de 24 também. Eu posso fazer também o seguinte, ó. 2 vezes 12 dá quanto? Dá igual a 24. Também posso fazer aqui, ó. 3 vezes 8 dá quanto? Dá 24. E também posso fazer 4 vezes 6, que dá quanto? Que dá igual a 24 também. Então, eu posso dizer que os divisores, certo, do meu número 24, eles vão ser quem? Eles vão ser, no caso, os fatores que multiplica, certo? E resulta em quem? No número 24. Então, seguindo aqui, ó, uma ordem crescente. Então, vai ser o 1, o 2, o 3, o 4, certo? Depois o 6, o 8 e, por último, aí, o número 12. Opa, por último, número 12 não, por último, número 24, porque 24 dividido por 24 dá igual a 1. Então, esses daqui são os divisores do número, no caso aí, do número 24. Lembra que eu falei, olha só, que nunca vai ser um número maior do que o 24. Ele pode ser o quê? Igual, certo? É igual a 24. E nunca também vai ser o quê? Nunca também vai ser zero, porque não existe divisão por zero. Então, os meus fatores, automaticamente, eu posso dizer que eles são os meus divisores naturais do meu número 30, do meu número 24. Já que falamos de divisores, agora vamos falar de múltiplos de um número natural. Lembrando que a palavra divisor está ligada, no caso, à palavra divisão. Então, o número, no caso, ele vai ser divisor de um outro número, quando, no caso, essa divisão dê resto zero, beleza? Agora, quando eu falo da palavra múltiplo, ela está ligada à operação de multiplicação. Então, por exemplo, se eu quero saber os múltiplos de um número natural, por exemplo, o número natural 4, quais são os múltiplos de 4? Basta eu pegar o conjunto dos números naturais e fazer a multiplicação por 4. E o resultado dessa multiplicação desses dois fatores, no caso, vai ser, no caso, os múltiplos do número 4. Então, aprendemos que os números naturais, que o conjunto dos números naturais são 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim ia até o infinito. Então, eu vou pegar o conjunto dos números naturais e multiplicar um por um pelo número 4.
Por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 0, peguei o primeiro lá, resultou em quanto? Em 0. 4 vezes 1 vai resultar em 4. 4 vezes 2 vai resultar, no caso aí, em 8. 4 vezes 3 vai ser 12. 4 vezes 4 é igual a 16. 4 vezes 5 é igual a 20, e assim vai até o infinito e além. Então, os múltiplos naturais do número 4, e eu vou escrever da seguinte maneira, veja bem aqui, ó, os múltiplos, m de múltiplo, do número 4 vai ser igual a quem? O resultado, né, dessa multiplicação. Então, o resultado é quem? É 0. Então, o 0 ele é um múltiplo de 4. O 4 também é um múltiplo de 4. O 8 também é um múltiplo. O 12, o 16, o 20, o 24, o 28, e assim vai até o infinito. Agora, perceba uma coisa. Quando se tratava de divisores, certo? De divisores, o número não poderia ser maior. No caso, se eu perguntasse quais são os divisores no caso de 4, quais são os dois números aí que eu multiplico entre si, que ó, só vai resultar aqui, ó, em 4 vezes 1, que é igual a 4, e no caso aqui, ó, 2 vezes 2, que vai resultar, no caso, igual a 4, certo? Então, os múltiplos, ou quer dizer, os divisores de 4 seria quem? O número 1, o número 2, certo? E o próprio número 4. Então, esse daqui, no caso, seria, no caso, os divisores do número 4. Já os múltiplos, não. Os múltiplos, eles são infinitos. Por quê? Porque eu pego o conjunto dos números naturais e multiplico um por um pelo número 4. Então, os múltiplos do número 4, eles são, no caso, infinitos, beleza? Essa é a grande diferença, no caso aí, de múltiplos e divisores. E lembrando que esses dois carinhas aqui, ó, esses pares de carinhas aqui, ó, eles são o quê? São chamados de fatores, belezinha? Agora, vamos para uma outra ideia aqui, ó. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, 42 e dividir aqui por 7. 42 dividido por 7 vai dar 6, porque 6 vezes 7 é igual a 42. 42 menos 42 é igual a 0. Agora, se eu fazer o seguinte, se eu pegar aqui, ó, 7 vezes 6 vai dar igual a 42. Olha só o que eu posso dizer. Eu posso dizer o seguinte, ó, que 42 é divisível, certo? 42 é divisível por 7, certo? 42 é divisível por 7. E também posso falar o seguinte, ó, que 42 é múltiplo, no caso aqui, ó, é múltiplo, certo? De 7. Por que eu posso dizer isso? Eu posso dizer isso porque é o seguinte, ó, porque quando eu efetuei essa divisão, certo? Quando eu efetuei essa divisão, resultou em um resto zero. Então, eu posso dizer, no caso, que 42, que 42 é divisível por 7, porque o 7 divide o 42 bonitinho, dando um resto igual a zero. Mas por que eu posso dizer que 42 é múltiplo de 7? No caso, porque 42 está na família do 7. Como assim, professor, está na família? Vamos na tabuada do 7 para verificar. Ó. 7 vezes 0 vai dar igual a 0. 7 vezes 1 vai dar igual a 7. 7 vezes 2 vai dar igual a 14. 7 vezes 3 vai dar igual a 21. 7 vezes 4 vai dar igual a 28. 7 vezes 5 vai dar igual a 35. No caso aqui, ó, 7 vezes 6 dá igual a 42. E bingo! Perceberam que o 42 ele está na família, no caso aí, ó, do 7. Então, se ele está na família do 7, eu posso dizer que ele é um múltiplo de 7. Belezinha? Essa é uma ideia geral, no caso aí de divisor e múltiplo, certo? Vamos para mais um aqui, ó. Agora, se eu perguntar aqui, ó, 51
51 dividido por 3, isso vai dar igual a 17. 17 vezes 3, no caso aqui, ó, vai dar 51, certo? E o resto, 0. Então, eu posso dizer o seguinte, que 51 é divisível, certo? Divisível por 3, certo? É divisível por 3. E também posso dizer que 51 é, no caso aí, ó, múltiplo. É múltiplo, no caso de 3. Por quê? Porque o 51, certo? Porque o 3, no caso aqui, ó, porque o 3 dividiu o 51 bonitinho, dando o resto 0. Então, se deu o resto 0, eu posso afirmar que ele é divisível, no caso. Eu também posso dizer o seguinte, que 51 é múltiplo de 3, porque se eu pegar o conjunto dos números naturais e sair multiplicando por 3, no caso, vou achar na família dessas multiplicações o número 51. Então, eu posso afirmar a seguinte definição, que um número natural, no caso é um número natural, que eu vou chamar um número natural A, ele será múltiplo de um número natural B, diferente de 0, com certeza, quando esse número A for divisível por B, ou B for divisível de A. É o que, professor? Vamos entender? Então, olha só, eu vou dizer o seguinte, ó, que o 51, no caso, ele é um múltiplo, no caso aí, ó, ele é um múltiplo do número 3, porque o 3 é um divisor do 51. Então, ser múltiplo de um número é o mesmo que ser divisível por ele, certo? Então, olha só, o 51, ele não é múltiplo de 3? A gente acabou de verificar fazendo aqui essa divisão. Então, dizer que um número é múltiplo de 3 é o mesmo que afirmar que o 3, no caso, é divisor de 51. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, 21 dividido por 7. Vai dar 3, né? 3 vezes 7, 21, vai dar igual a 0. Então, veja bem, eu posso dizer que o 21, ele é um múltiplo de 7, porque o número 7 é divisor de 21. Por exemplo, 30 dividido por 15 vai dar 2 e aqui vai dar 30, beleza? E aqui resulta em 0. Então, eu posso dizer que o 30 ele é um múltiplo de 15, porque o 15 é um divisor de 30. Vamos fixar mais? Olha só, 25 dividido por 5. 5 vezes 5 vai dar 25, resultando em um resto 0. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, que o 25 ele é um múltiplo de 5, porque o 5 é um divisor de 25. Entenderam? Repetindo, ó, o 25 ele é um múltiplo de 5, porque o 5 é um divisor de 25. Belezinha? Então, ser múltiplo de um número é o mesmo que dizer que é divisível por esse número. Belezinha, galerinha? Vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado e até a próxima!